E o Flamengo não tem sossego, mais uma bomba explode na Gávea. O médico José Luiz Runco, numa conversa de WhatsApp, detonou a condição física de De La Cruz. A notícia estourou no Globoesporte.com e foi debatido no Seleção Sport TV. Vamos ver. Que um dos problemas de gestão hoje do Flamengo chama-se WhatsApp. A informação é WhatsApp, dedo nervoso, né? Assim como já tinha tornado público, o Mauro César Pereira, jornalista, tornou público a troca de mensagens via aplicativo. Esse verdinho que você vê na tela sobre a situação do Pedro, mais uma mensagem que agora vem a público pode trazer um problema interno considerável para o Flamengo. O Runco, que é o chefe do departamento médico hoje do Flamengo, e tem uma história enorme no clube, segundo o que o GE informa, publicou num grupo de WhatsApp, desses que a gente tem aos montes, só que do Seleção deve ter uns 3, a seguinte mensagem sobre o De La Cruz, comprado do River Plate. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente. Rapaz, ele está dizendo que o De La Cruz tem uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e também uma lesão no joelho esquerdo. Né? Foi comprado, lembrando que o Runco tem uma briga séria com quem era o médico do Flamengo à época da contratação do De La Cruz, e ele está expondo isso num grupo privado, e fazendo um diagnóstico que deixa a situação do De La Cruz, se o Flamengo quiser vendê-lo, por exemplo, muito complicado. Se eu sou comprador e tenho interesse no De La Cruz, eu falo, mas e aquelas mensagens que o seu médico mandou lá sobre o De La Cruz? Imagina o clima. O De La Cruz cruzando com ele no vestiário, cara. Não, ele não... Ele é chefe do departamento, ele não faz mais jogo, ele não participa. Mas ainda assim, o De La Cruz não trabalhar, né? Pô, me expuseram, né? Ele vai, o De La Cruz, no mínimo, que vai chegar é chamar um diretor de futebol Boto, ou o chefe, ou o médico lá e confrontar, né? Falar, o que é um assunto que está na mesa, porque o De La Cruz foi comprado por 15 milhões de dólares, pago à vista. A gente sempre debateu, ele joga muito a bola, a gente sempre debateu a dificuldade que jogadores do futebol argentino tinham de se adaptar às exigências do calendário aqui no Brasil, e o De La Cruz vem sofrendo esse ano. E agora vem a informação publicada hoje no dia. Só para completar, Rizek, o Flamengo foi ouvido na reportagem, né, e respondeu dizendo que o Flamengo não vai comentar declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, normalmente fora de contexto, em alguns casos obtidas por meio de condutas criminosas, sejam elas verdadeiras ou não. O clube segue focado em seus objetivos esportivos nesse segundo semestre, mantendo compromisso com o ambiente profissional e responsável. Foi a resposta do Flamengo que agora para a privada se tornou pública, né? Eu entendo a nota, mas... Não, é bom a gente sempre jornalisticamente... A nota faz todo sentido, e é delicado comentar mesmo. Acho que eu talvez soltasse uma nota idêntica, inclusive. Só que a conversa privada, de novo, se tornou pública. Aí eu penso assim, quando não é... Já é de conhecimento público, quando não é real, quando é mentira, quando é inventado, a primeira coisa que tu faz o Flamengo nessa nota não desmente, né? Diz que não vai comentar. Ele não desmente. Se fosse mentira, pô, a primeira coisa que seria desmentir, né, Rizek? Tu não pode deixar uma situação que tu sabe que é mentira tomar uma proporção que muitas pessoas podem encarar como um fato verdadeiro. Muito cuidado, viu, equipe do Seleção? Muito cuidado, equipe do Seleção, com aquilo que vocês mandam em grupos de WhatsApp. Mas nem precisa ser muito grupo cuidado. de WhatsApp. O senhor Luiz tem 3 semanas atrás eu estava vendendo um monte de coisa aí pela inteligência artificial. Com a minha voz e minha imagem. Deu certo? Eu fui obrigado a dizer, gente, isso aí é tudo um 7-1, isso aí é tudo um golpe. Porque a gente está sujeito a isso também. Não só eu, mas... Já aconteceu com várias pessoas. Mas nesse caso, muito cuidado. Que você escreve no grupo de 10, 20, 30 pessoas, cara. A gente está falando de profissionais, cara, que são pagos para entenderem a posição que eles estão ocupando dentro dos clubes, né? Primeiro, como você falou, foi o José Boto. Não é um garoto de 20 anos, né? É um profissional experiente que já rodou por vários clubes na carreira. E agora o José Luiz Runco. Médico experiente, seleção brasileira, campeão do mundo, anos e anos médico do Flamengo, chefe do departamento médico do Flamengo. A gente não está falando de gente inexperiente, né? É gente experiente que expôs o clube. O Flamengo, em última instância, está exposto nessa situação, né?
Porque agora, e aí, o que faz com o De La Cruz? Como é que esse cara vai treinar? Como é que ele olha para os companheiros? Como é que o Felipe olha? Como é que, entendeu? Quando esse cara for entrar em campo, como é que o torcedor vai olhar para ele? Isso tudo você cria uma exposição desnecessária. Já foi assim com o Pedro, resolveu, tá resolvido ao que parece. Agora surge um novo problema. Você não tem paz, coitado. O Felipe não tem paz para trabalhar. Então, gera um dano para a carreira do atleta. É difícil, também, né? não, sem falar isso. A gente pensou no prejuízo do De La Cruz daqui a pouco. Porque a última frase é impressionante. Esse cara tá inutilizado para o futebol. Está condenado para o futebol. Você só contrata ele se quiser fazer alguma coisa que não futebol. Ainda que tenha sido na melhor das intenções, sou da tese de que passou de 3 pessoas, a conversa não é mais privada, cara. Passou o grupo de WhatsApp com mais de 3 pessoas. Segredo com mais de um. Já era, cara. Não, e tem uma questão ética nisso também, né? Tem uma questão ética envolvida nisso aí. Tem. Que eu acho que vai além. Perfeitamente. Porque você é médico e paciente. Perfeito. O médico não pode expor a situação de paciente. Tem uma questão ética que é muito importante. Cara, você tocou num ponto que não tinha me ocorrido. E é o ponto principal. É o ponto principal. Para mim é o ponto principal. Não pode expor a situação de nenhum paciente para ninguém. Perfeito, Eric. Você tem todo. Eu sou filho de médico, deveria saber disso, inclusive. E você tocou no ponto crucial. Crucial. Não é nem a questão de público. O médico não pode expor a situação do seu paciente público, a menos que com a anuência do seu paciente. Perfeito. Bom, é isso. GE trouxe essa informação.